Olá, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor José Roberto Varrez, da Igreja Unida do Jardim Ângelo. Estamos aqui para mais uma aula sobre escatologia dentro dos vídeos da Escola Bíblica Dominical. Estamos na aula 17. Semana passada falamos da parte 1. Vamos para a parte 2. O assunto é o milênio, tá? Lembrando que na semana passada nós falamos sobre o reinado de Cristo na Terra, de forma geral, tá? Falamos quando seria a época do milênio, falamos também a respeito dos propósitos do milênio e um pequeno resumo do milênio que a gente encontra no Evangelho segundo Lucas, capítulo 9, versículo 27 ao 31. A gente vai continuar com os assuntos hoje na parte 2, tá? A gente falou sobre o reinado de Cristo na Terra, agora a gente vai estar falando sobre fatos e aspectos do milênio. São muitos fatos e muitos aspectos, tá? Se a gente conversar com as pessoas, cada um tem um milênio na cabeça, cada um inventa um milênio, ok? Mas aí você fala, mas de onde você tirou isso? Às vezes é um versículo distorcido da palavra de Deus, às vezes é um versículo correto, às vezes está associado à linha de visão da corrente escatológica da pessoa. Lembrando que nós somos pré-tribulacionistas, dispensacionalistas e pré-milenistas, tá ok? A gente hoje estará falando sobre que o milênio, onde ele acontecerá, né? Ele acontecerá na Terra. Falaremos do milênio como dispensação, falaremos sobre o reinado de Jesus no milênio e também a forma do governo desse milênio. Tem muitos outros aspectos, a gente vai falando durante as partes da aula de número 17. Tá? É importante a gente ler várias passagens que a gente vai estar citando, a gente vai ler lá praticamente o versículo inteiro ou alguns trechos. É importante depois você em casa ler o capítulo inteiro e ir se inteirando, tá? É muito interessante esse assunto, tá ok? Vamos lá. O primeiro aspecto do milênio, a gente vai dizer o seguinte: o milênio ocorrerá na Terra, tá? A gente vai começar lendo 1 Coríntios capítulo 6, versículo 2, que diz assim: não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, vós sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas, tá? Esse julgamento será feito, né, durante o milênio, tá ok? É importante a gente entender que a palavra mundo aqui, tá, ela tem dois aspectos. Ela vem do grego cosmos, com K, cosmos, tá? E ele significa um mundo físico, mas também os habitantes da Terra. Tá? Então, o sentido aqui seriam com relação aos habitantes da Terra. As nações vão entrar, né? Estará aqui Israel, estaria aqui a igreja, agora como esposa, reinando sobre a face da Terra. Tá? Nós vamos ler também mais alguns versículos, tá? Lembrando que o cosmos aqui tem um sentido de raça humana, tá? Salmo 2, capítulo 8, Salmo 2, versículo 8 e 9. Pede-me e eu te darei os gentios por herança, e os fins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás com um vaso de oleiro. Tá? Também Isaías 65, 21. E edificarão casas, e as habitarão, e plantarão vinhas, e comerão do seu fruto. Isaías 65, 21. Também Daniel, capítulo 2, versículo 35, a parte B. A gente vai ler ele todo, mas olha que interessante. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como para a grana das eiras do estio, e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua, lembre da pedra que foi lançada, que a pedra representa Cristo, lembra da estátua, da visão de Nabucodonosor, cabeça de ouro representava a Babilônia, né?
peitoral de prata, né? Império Medo-Persa, depois o bronze, né? Depois o ferro, então que representaram os governos mundiais. Aí vem Cristo, destrói os governos mundiais, tá? Agora personificado no anticristo, né? Durante o período da grande tribulação, com o governo do anticristo. E aí o que acontece? Tá? Mas a pedra que fez a estátua se tornou um grande monte e encheu toda a terra. Tá? Seria Daniel 2:35, parte B. Zacarias 9:10 também fala sobre o assunto. E de Efraim destruirei os carros, e de Jerusalém os cavalos, e o arco de guerra será destruído, e eles anunciará paz aos gentios. E o seu domínio se estenderá de mar a mar, e desde o rio até as extremidades da terra. Zacarias 9:10. Então, pós o juízo das nações, tá? A gente vê a pedra lançada, a gente vê profecias pós esse período. Então, as profecias não se encerram no juízo das nações, elas continuam durante o período milenial. Tá? A gente vê também Apocalipse 5:10. E para o nosso Deus nos fizesse reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Aquela visão que viu povos, tribos, né, e nações, né, Deus levantando os seus servos, os chamando de reis e sacerdotes, e que reinaremos. Né? Veja bem, a Bíblia fala que aquele que me negar, ele o negará. E aquele que, se não negarmos, com ele reinaremos. Reinaremos onde? Aqui na terra. Ok? Cristo, na condição de Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, né? Reinaremos com ele. Tá? Apocalipse 11:15 diz o quê? E o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes, que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Ok? Então aí eu creio que não fica dúvida do que o milênio acontecerá aqui na Terra. Existem pessoas que acreditam que é impossível, é difícil o Senhor vir aqui para reinar. Olha, mais do que ele fez, que foi vir, se humilhar, deixar o esplendor da sua glória, se humilhar perante nós. O Verbo se fez carne, habitou entre nós, morreu numa cruz, ele conviveu conosco, né, com os homens, sendo humilhado. O maior sacrifício ele já fez. Né? O sacrifício ele fez. E isso lhe rendeu todo o poder. Né? É-me dado todo o poder nos céus e na terra. Tá, okay? Então, o que ele vai fazer no milênio é menos do que ele já fez. Tá, ok? O segundo fato ou aspecto é que o milênio é a última dispensação concernente à humanidade. Então, aos dispensacionalistas, tá, que creem nas dispensações, que a gente fala lá nos primeiros vídeos sobre a divisão do tempo, tá? E aí você vai entendendo por que a gente seguiu mais ou menos uma linha de raciocínio, uma ordem, né? Quando a gente fala sobre as divisões dos tempos, a gente fala a respeito das dispensações. A dispensação do milênio seria a sétima e última grande dispensação, ok? Ela é extremamente importante, ela antecede, tá, o estado eterno e final das coisas, ok? A gente vai ler, né? É importante a gente entender que na dispensação do milênio, todas as alianças, tudo convergia para o milênio. Tudo que foi sendo citado em cada dispensação, apontando lá para frente, lá para o milênio, ok? A gente vai ler um versículo em Efésios 1:10 que diz assim, repetir, já lemos, né? De tornar a congregar em Cristo todas as coisas. Olha o objetivo do milênio, congregar em Cristo todas as coisas. Na dispensação da plenitude dos tempos. Tá? Tanto as que estão nos céus, como estão na terra. Todas as coisas estarão convergindo, as coisas do céu, como as coisas que estão na terra, focando para esse tempo da plenitude
dos tempos. A consumação, né? A obra-prima de Deus, o governo perfeito, né? O desejo de Deus, né? A grosso modo, um paraíso multiplicado, né? O paraíso que viveu Adão, a gente vê parte dele no milênio, né? Aqui quando fala aqui, deixa eu ver, a palavra dispensação da plenitude dos tempos, era uma expressão muito riquíssima, né? É riquíssima, muito rica, muito rica, ela é riquíssima, porque tudo vai convergir para ela, tá? Um terceiro fato ou aspecto do milênio é que Jesus reinará sobre todas as nações. Ele será o governante supremo, tá? O seu governo será literal e universal, tá? Em todos os sentidos, tá? Todos os sentidos, governo que reunirá tudo, né? Governo político, governo religioso, se é que a gente pode dizer assim, né? Espiritual, vamos colocar assim, né? Ele virá para reger as nações como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Não há título superior a isso, tá? Não há faixa de governo superior a esse colocado por Deus, né? Cabe a ele algumas palavras bem colocadas, como a gente vê, por exemplo, em 1 Timóteo 1,17. Ora, ao Rei dos séculos, meu Deus, ao Rei dos séculos, imortal, ao único Deus sábio, seja honra e glória para todos sempre. Amém. A gente vai ter o privilégio, né? Não vai ter esse negócio de ter que votar, meu candidato é melhor, teu candidato, eu sou do partido A. Não vai ter isso, não vai ter isso, né? 1 Timóteo 1,17. Também, olha que coisa, Salmo 96,9. Adorai ao Senhor na beleza da santidade. Tremei diante dele toda a terra. Salmo 96,9. Também Jeremias 39 fala, mas servirão ao Senhor, seu Deus, como também a Davi, seu rei, que lhes levantarei. Jeremias 39, tá? Davi não estava vivo aqui. Davi já tinha morrido aqui, né? Já estamos aqui em Jeremias, lá na frente, né? Como é que vai ressuscitar? Né? É por isso que a Bíblia fala lá em Mateus, né? Jesus, ó filho de Davi, né? Porque da descendência de Davi viria o Messias, né? Jesus, ele é da descendência de Davi, né? Ezequiel 37, 24 25 fala também, e o meu servo Davi será rei sobre eles, e todos eles terão um só pastor, e andarão nos meus juízos, e guardarão os meus estatutos, e os observarão. E habitarão na terra que dei ao meu servo Jacó, em que habitaram vossos pais, e habitarão nela eles e seus filhos, e os filhos dos seus filhos para sempre, e Davi meu servo será seu príncipe eternamente. Está falando de Jesus aqui, né? Ezequiel 37, 24 ao 25. E foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal, que não será destruído. Ninguém põe a mão, não tem oposição, tá ok? Daniel 7, 14. Também em Daniel 7, agora no versículo 27, fala assim, e o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Lucas, para finalizar essa etapa, Lucas 1, do 31 ao 32 diz, e eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus.
e este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Tem dúvida quem é o Davi? Que a gente vinha citando? Lucas 1, do 31 ao 32, tá? Durante o milênio, qualquer tipo de oposição, né, será neutralizado. Qualquer oposição a Deus será neutralizada a Cristo. A gente não pode esquecer que entrarão nações, né, que entrarão no milênio, que sobreviveram à grande tribulação, que foram concedidas a entrar no milênio. São as nações que fizeram bem para Israel, as nações amigas de Israel durante o milênio, durante a tribulação. Então, durante esse período, as pessoas poderão ou não servir a Deus. Poderão optar para não quero servir a Deus. Entendeu? A gente vai explicar por que isso. O livre-arbítrio continuará ainda a prevalecer. Ok? Só que qualquer oposição será neutralizada. Ok? A gente vai falar um pouco mais disso mais para frente. A gente vai entender. Ok? Por que do livre-arbítrio? Lá no final do milênio, a gente vai ver que Satanás, nesse período agora, durante o milênio, Satanás está amarrado. Ele vai ficar amarrado por 1000 anos, diz a Bíblia. E no final do milênio ele será solto. Tá? Não mais o anticristo, nem o falso profeta, que já foram lançados no lago de fogo, tá, ok? Mas Satanás ele fica amarrado por 1000 anos. Tá? E ele, num dado momento, ele vai sair para enganar. Ele vai enganar quem? As pessoas. E como é que vai enganar? Porque as pessoas ainda continuarão com o livre-arbítrio. Veja bem, não é a igreja. Não é a igreja no milênio que vai ser enganada. A igreja agora é a esposa. Ela já foi arrebatada, já está com o corpo ressurreto, está com o corpo glorificado. Habitaremos no milênio, né, com o corpo glorificado. Não habitaremos no milênio com um corpo de carne e osso, ok? Teremos um corpo ressurreto como semelhantes a Jesus. Nós já falamos isso lá nas aulas anteriores a respeito da ressurreição, em um dos vídeos sobre a ressurreição, o mundo dos mortos, tudo, né? A gente já falou sobre isso. Tá? Só que alguns sairão da tribulação, entrarão no milênio sem ter uma transformação do corpo. Por quê? Passaram de etapa. Estavam aqui na terra, julgamento das nações, eles entram juntamente com Israel. Ok? Então qualquer tipo de oposição a Deus será neutralizada. A gente vai ler alguns versículos aqui. Por exemplo, 1 Coríntios 15, 24 ao 26. Diz assim: depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a tempestade, toda a potestade e força. Porém convém que reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo a ser aniquilado é a morte. 1 Coríntios 15, 24, 26. Tá? A gente tem também mais alguns versículos. 2 Samuel 7, 12 e 13. Quando teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti um dentre a tua descendência, a qual sairá das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. 2 Samuel 7,12. O reinado de Davi para sempre, através de Jesus Cristo. Davi tipificava Jesus Cristo, uma tipificação do reinado, né? Maior rei de Israel. Lucas 1, 32, 33 diz assim: este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E reinará eternamente na casa de Jacó. E o seu reino não terá fim. Está falando da apresentação de Jesus, quando Jesus foi apresentado no templo. Olha, seria muito interessante você ler todo o Salmo 89. Tá? Eu vou ler somente 2 versículos aqui, mas é importante ler o Salmo 89. Ele é lindo, tem tudo a ver. Tu tens um braço poderoso, forte é a tua mão, e alta está a tua destra. Justiça e juízo são a base do seu trono.
misericórdia e verdade irão adiante do teu rosto. Eu só não vou ler o Salmo 89 porque nós vamos ler muitos versículos, mas leia o Salmo 89 todo. É muito lindo. É importante a gente ter em mente que os versículos que nós lemos, né, segundo Samuel, Lucas 1:32 e o Salmo 89, né, são uma preparação a terra sendo preparada para um estabelecimento de um reino eterno com Cristo, ok? A gente vai falar um pouco agora de um outro fato ou aspecto, tá? A forma de governo do milênio, tá? Será um governo teocrático, tá? Onde você tem a palavra de Theos, que significa Deus, crático, que vem de dicracia, que significa governo. Então, governo de Deus, ok? Através de Jesus Cristo, tá? Será um governo de Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Tem gente que, mas é Deus? Não, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, ok? Então, Jesus Cristo ele vai estar dominando, tá? Será um governo teocrático através dos seus representantes. Ele tem os seus representantes que o auxiliarão nesse governo, ok? Isso aqui não demonstra incapacidade de Jesus de governar, né? Ele tem os seus representantes, ele tem, como nós temos na igreja, né? Nós prestamos um serviço a ele, continuaremos prestando um serviço para ele no reino milenial, tá? A gente vai ler isso começando com Gênesis 49:10. O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão todos os povos. Tá? Nós temos outras referências também. Tá? Eu quero ler aqui em Isaías 1:26. Fala assim: eu te restituirei os teus juízes, como eram dantes, e os teus conselheiros, como antigamente. E então te chamarão cidade de justiça, cidade fiel. Ok? Nós temos também mais um versículo, Daniel 7:27, diz assim: e o reino, o domínio da majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo, e o seu reino será um reino eterno. Nós já lemos há pouco, né? Também quero ler em Filipenses, tá? Onde a gente vê o senhorio, todo o senhorio sobre ele. Para que o nome de Jesus se dobre, ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Jesus é o Senhor, e quando nós o tratamos como o Senhor, o nome de Deus é glorificado. Durante o milênio, haverá um louvor que os reis da terra, os governantes vão cantar, né? A gente não conhece talvez essa composição, talvez ela não exista, né? Talvez ela será criada somente no milênio, tá? A gente vê isso e todos os reis cantarão, todos, né? Olha que está lá em Salmo 138, 4-5. Todos os reis. Eu não disse meia dúzia. São os reis que restarem, que entrarem, né, os governos que adentrarem no milênio, submissos a Israel, ok? Estarão submissos, louvarão ao Senhor. Todos os reis da terra te louvarão. Todos. Quando que isso é possível? É possível isso hoje? É possível isso hoje? Governos diferentes, de diferentes religiões, é possível? Não, isso só é possível no milênio. Então, o louvor dos reis, a gente vai conhecer no milênio. Todos os reis da terra te louvarão, ó Senhor, quando ouvirem as palavras da tua boca. Que coisa linda!
os povos, né? Pronunciamento do Senhor Jesus. Pronunciamento em rede mundial. Pá! Rede universal. Todo mundo ouvindo o pronunciamento do Senhor Jesus. Direto da boca dele. Todos os reis o louvarão. Né? Será um cântico? Ou será, tipo assim, quando ele tomar as medidas lá de Jerusalém, do seu governo mundial, medidas administrativas, espirituais, e todo mundo assistindo e louvando, né? E as pessoas ficavam impressionadas quando Jesus ele estava aqui na terra e ele contava uma parábola e ele resolvia um problema, ele dava um conselho, as pessoas ficavam maravilhadas quando ele fazia aquilo. Isso tudo vai voltar. Isso vai voltar no milênio. Quantas vezes a gente lê a Bíblia, e a gente lê, a gente fica impactado, a gente fica maravilhado com a profundidade que há na palavra. Imagine isso no milênio. O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, falando, você tendo um privilégio, né? A Bíblia fala, bem-aventurado aqueles que não ouviram, mas creram. A gente não esteve presente e a gente se maravilha. Imagina no milênio, né? Como será o milênio, como viver com o Senhor, governando, né? Todos os reis da terra louvarão. Será um brado de louvor ou será um cântico? Não sei, né? Com certeza teremos muitos louvores. Milênio será um período festivo, será um período de alegria, né? Período de louvor e verdadeira adoração. Quando ouvirem as palavras da tua boca e cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. Salmo 138, 4, 5. Há quem acredita que o cumprimento pleno da profecia de Joel, né, derramarei, né, sobre toda a carne, né, ele terá seu cumprimento pleno no milênio. Um outro versículo também que chama a atenção, que demonstra essa grandeza, nós encontramos em Salmo 72, do 8 ao 11. Diz assim, dominará de mar a mar, e desde o rio até as extremidades da terra. Aqueles que habitam no deserto se inclinarão ante ele, e os seus inimigos lamberão o pó. Os reis de Tarsis e das ilhas trarão presentes. Os reis de Sabá e de Seba oferecerão dons. E todos os reis se prostrarão perante ele. Todas as nações o servirão. Que outro momento será esse, senão o milênio? Salmo 72, 8 ao 11. É importante a gente entender que com o milênio irá acabar toda e qualquer supremacia de nação. Hoje nós temos aí China e Estados Unidos brigando pelo domínio mundial, Rússia, né? A gente teve períodos onde se dividiu, polarizou Estados Unidos, União Soviética, regime socialista, democracia, comunista e por aí vai. Hoje nós temos blocos de nações que dominam, tá? Tem Mercosul, tem Mercado Comum Europeu, e aí são vários tipos de agrupamentos de nações para tentar dominar o mundo, tá ok? Ou se defender, né? Essa supremacia vai acabar, tá? Essa supremacia, com exceção de Israel. Israel vai ser a grande liderança mundial através de Jesus Cristo, tá ok? E dos seus representantes. Entender que a igreja aqui está glorificada, a igreja agora não existe, a igreja é a esposa de Jesus, tá ok? Ela reina com ele. Olha o que está lá em Zacarias 14, 9. Diz assim, e o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor, e um será o seu nome. Não tem supremacia de ninguém. Ele será o Senhor dos senhores e rei dos reis. 1 Coríntios 6, 2. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, tal, pois ventura sois indignos de julgar coisas mínimas, estaremos com o Senhor dominando o mundo, reinando, né, julgando. Apocalipse 2, 26 e 27. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Eu lhe darei poder sobre as nações. É hoje. Não tenho poder nenhum sobre nação nenhuma. Ok?
Eu conheço um pastor que foi fiel a Deus, que está dominando o mundo. Não. Poder sobre as nações. Há o que vencer. Tá? Estão lá nas cartas do Apocalipse. Há o que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. E com vara de ferro as regerá, e serão quebradas com vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. Apocalipse 2, 26 e 27. Ok? Ora, embora a igreja, agora como esposa, vai estar reinando com ele, será um governo preeminentemente judaico. Tá? Ele será um governo judaico. Tá? Um outro detalhe que é importante a gente falar aqui, ó, uma pausa. A gente está lendo vários versículos que estão ligados a algumas profecias e não somente ao milênio. Tá? Por isso a importância de você ler o capítulo, não só o versículo, tá, ok? E você entender que ele está falando de outras coisas também. Tá? Tem versículos que ele tem, que ele se pega uma frase dele, é uma citação ao milênio. Está se falando de um assunto e se faz uma citação ao milênio. Não é que o texto está na íntegra falando do milênio. Tá? Então, às vezes, está se falando de várias coisas e uma delas é uma citação ao milênio. Tá? A gente não quer cometer nenhuma distorção da palavra aqui. Tá? Quando a gente fala que o governo vai ser proeminentemente judaico, tá? Vamos ler alguns textos. Mateus 19, 28 fala assim: e Jesus disse-lhes: em verdade vos digo que vós que me seguistes, quando da regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Ok? Aqui uma promessa aos apóstolos. Né? Os apóstolos. Vamos ver também Ezequiel 34. Deixa eu ver aqui. 34, 23 e 24. E suscitarei sobre elas um só pastor, e ela apacentará o meu servo Davi, e que as apacentará, ele servirá de pastor. E eu, Senhor, lhe serei por Deus, e o meu servo Davi, Jesus Cristo, será príncipe no meio delas, tá? 37, 24 e 25. E meu servo Davi será rei sobre eles, e todos eles terão um só pastor, e andarão nos meus juízos, e guardarão os meus estatutos, e os observarão, e habitarão na terra que dei a meu servo Jacó, em que habitaram vossos pais, ok? Será seu príncipe eternamente, tá? Jeremias 39. Mas servirão o Senhor seu Deus, como também a Davi seu rei, que lhes levantarei, tá? A gente tem repetido alguns versículos por causa dos subtemas que a gente está abordando, ok? Para poder ficar bem claro aí para você. A gente viu aí nesses versículos também esse reinado com a interferência da igreja, tá? É importante a gente entender, por exemplo, em Oséias é citado o Davi como o governante. E ele é assim tratado também nos evangelhos. Jesus é assim tratado nos evangelhos como Davi. Principalmente no evangelho de Mateus, que foi um evangelho que foi direcionado para os hebreus. Tá? Então, o evangelho de Mateus tem muitas expressões idiomáticas para poder alcançar o público que era os hebreus, né? Os judeus. O evangelho de Marcos ele foi direcionado aos romanos. Então, a gente não vê certas expressões que vemos em Mateus nos outros evangelhos. Porque imagine, vamos supor, um grego ouvindo uma expressão Jesus, ó filho de Davi. Mas não quer dizer nada. Agora, para Mateus, em Mateus, para um judeu, Jesus, ó filho de Davi, Jesus, filho de Davi, já associa com o Messias. Então ele é tratado muito como filho de Davi, como Jesus, ou como filho de Davi, como descendência de Davi no Evangelho de Mateus, porque havia uma mensagem em paralelo sendo mandada. Cada vez que se associava o nome de Jesus a Davi, estava dizendo, esse é o rei prometido, esse é o Messias esperado. Tá? Ao passo que as outras nações, quando via Jesus, o Cristo, né, Jesus, como assim, o ungido, né, o ungido, a palavra ungido, né, ela em qualquer nação,
Nas outras nações, dos outros evangelhos, ele é tratado como o ungido, tá ok? Ou seja, porque em qualquer lugar, pessoas ungidas eram pessoas especiais. Em qualquer lugar do mundo, estão falando do ungido. Opa, ungido, essa é uma pessoa especial, deixa eu ouvir. Para os judeus, o que chamava atenção, né? O que chamava atenção era tratá-lo como filho de Davi, porque assim ele o era, e eles poderiam conseguir compreender que estavam tratando ali com o Messias. Eu vejo aí uma estratégia de evangelismo. Eu vejo que para cada povo foi utilizada uma estratégia. Então, evangelizar é também saber utilizar os recursos adequados em cada lugar. Em algum lugar você vai ter que entrar com alimento, entrar com ação social e evangelizar. Em outros lugares eu não preciso ir com alimento. Eu não vou para o rico levar um alimento para ele, tá ok? Mas para um pobre eu vou ter que levar um alimento, tá ok? Como estratégia até de evangelismo, cumprir uma parte do evangelho, que são as obras, mas também dessa forma, tá? Então é importante você conhecer o público que você vai evangelizar. Mateus sabia a quem estava se dirigindo, tá? Então, vamos ver aqui o que diz aqui em Oséias 3:5. Depois tornarão os filhos de Israel e buscarão o Senhor seu Deus e a Davi seu rei. E temerão o Senhor e a sua bondade no fim dos dias. No fim dos dias, Davi, ele não vai ressuscitar para reinar. Está falando de Jesus aqui. Porque o trono se firmará em benignidade, e sobre ele, no tabernáculo de Davi, se assentará, tabernáculo aqui, habitação, se assentará em verdade um que julgue e busque o juízo, e se apresse a fazer justiça. Isaías 16:5. Também Isaías é posterior ele não viveu com Davi, né? Não foi contemporâneo, como não foi Oséias, como não foi Jeremias, tá? Em Lucas está assim: esse será grande, será chamado o Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Lucas 1:32-33. Não é que você não tem citações dos outros evangelhos com referência a Davi, mas o evangelho de Mateus é enfático, tá? Acredita-se que o evangelho de Mateus tenha sido escrito, inclusive originalmente em aramaico, tá? E depois reescrito ele em grego, tá ok? A gente está finalizando essa parte da parte 2 da aula de número 17, onde a gente está falando sobre fatos e aspectos do milênio. A gente vai continuar falando sobre fatos e aspectos do milênio, tá? Só para você ter uma ideia, a gente vai falar sobre a festa dos tabernáculos do milênio, a gente vai falar sobre o papel dos anjos do milênio, as mudanças do reino animal, o relevo, né, como é que ficará a geografia da Terra, a prosperidade geral, o gênero humano, falaremos sobre a fertilidade do solo, ok? O tempo de vida, né, a humanidade, quantos anos qual será a idade média das pessoas. Haverá um rio no milênio, né, um rio milenial, tá? A face da Terra vai ser alterada. Vamos ver a ação do Espírito Santo durante o milênio. Falaremos sobre a autoridade e a presença de Cristo em nosso meio. Onde é que de como será tratada a incredulidade e rebelião nesse período, tá? Piedade, falaremos também sobre o conhecimento de Deus, que se tornará universal. Como estará, especificamente falaremos sobre a igreja, né? A igreja já não mais como igreja, tá? Como ela estará no milênio, como nós estaremos hoje igreja, lá no período. Tá? Falaremos sobre a cidade celestial, Jerusalém, Israel como uma bênção para o mundo, o território judaico, a gente vai falar um pouco sobre isso. Sacrifícios e ofertas teremos ainda, né? Voltarão os holocaustos, voltarão os sacrifícios, né? O templo milenar, haverá um templo milenar reconstruído, tá? E como serão os povos participantes do milênio, tá? Tudo isso a gente vai estar falando, não sei em quantas partes mais uma, mais duas, tá ok?
mas a gente está se esforçando, tá? Para você ser abençoado. Continue orando pela minha vida, ok? E até a próxima aula. Deus abençoe. E agora que você foi abençoado por esse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação e nos seguir nas nossas redes sociais. Nós estamos produzindo muito conteúdo para você ser extremamente abençoado. Tchau!